A audiência geral com o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com o Centro Televisivo Vaticano, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a audiência geral com o Papa Francisco. Nos estúdios, Silvonei José, Jackson Erpen e Patrícia Cipriani na parte técnica. Um bom dia, uma quarta-feira para você. Hoje, 13 de setembro, é a audiência de número 30 desse ano de 2017, a de número 197 desde o início do pontificado do nosso Papa Francisco. São mais de 13 mil os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nesta manhã, céu azul, a temperatura em torno dos 19 graus centígrados. Uma boa quarta-feira. O Santo Padre já fez o giro por entre os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro. Está para dar início à audiência desta quarta-feira, em que irá recordar a sua viagem apostólica à Colômbia. Bom dia também a Jackson Erpen, que está conosco aqui nos estúdios. Bom dia, Jackson. Bom dia, Silvonei. Também você que está nos acompanhando através do nosso canal YouTube, através das emissoras que nos retransmitem no Brasil. E uma saudação à nossa querida TV Aparecida, TV Tropicana, demais emissoras de rádio e televisão em todo o Brasil. E o Santo Padre dá início, então, à audiência geral, que irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos então nos preparar para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz sia com voi. Introduz assim o Santo Padre. Audiência, teremos agora a leitura do livro dos Salmos em várias línguas, recordando as línguas que nós temos todas as quartas-feiras, iniciando pelo italiano, depois teremos o francês, inglês, o alemão, o espanhol, o português, árabe e polonês. Essas são as línguas da audiência geral. A audiência, como recordamos, o Papa faz sempre a sua catequese em italiano e depois, nessas línguas, uma síntese das suas palavras. E o Papa faz uma saudação também aos grupos linguísticos presentes, falando em italiano, que depois é traduzido nas respectivas línguas. É um pouco a dinâmica que nós temos todas as quartas-feiras com as audiências gerais. Na última semana nós não tivemos audiência geral. O Papa iniciou a sua viagem à Colômbia precisamente na última quarta-feira, encerrando na noite de domingo, chegando na segunda-feira por volta das 11h55 hora italiana, a Roma. E já na sua chegada, o Santo Padre, como faz habitualmente, né, recordamos, ele foi até a Basílica de Santa Maria Maior. O Papa, quando volta, né, ele vai a essa belíssima Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma, para rezar diante do ícone de Maria, Salus Populi Romani, diante do qual, recordamos, na volta, agora o Papa depositou um ramalhete de flores. É um momento sempre vivido muito intensamente pelo nosso Santo Padre, que vai até Nossa Senhora recomendar a sua viagem, mas depois, como um bom filho, volta também para agradecer. A leitura está sendo feita em inglês. Jackson, você que acompanhou de perto também para as nossas redes sociais a viagem do Santo Padre à Colômbia, foi uma viagem no sinal da reconciliação, como era a própria temática, dar o primeiro passo, demos o primeiro passo. Mas podemos ver também que o Santo Padre voltou um pouquinho marcado dessa viagem, não só no rosto, porque ele bateu o rosto, recordamos, do Papa Móvel, mas profundamente também, como nas suas palavras dizia aos jornalistas no voo papal, tocou muito, né, de ver os pais levantarem os seus filhos para que ele abençoasse, dizendo quase, esse aqui é o meu tesouro, me ajuda a ter um país reconciliado, um país em paz,
país de esperança. Exato, o Papa Francisco ressaltou esse gesto, ele fez questão de ressaltar no encontro aos jornalistas desses pais que realmente chamou a atenção dele. Esses pais por onde o Papa passava que mostravam, faziam questão de levantar e mostrar os seus filhos como o meu orgulho e o meu tesouro. Mas também o Papa traduziu isso, também ele fez uma leitura como esse sentimento de um futuro, porque ainda são crianças que têm todo um futuro, têm toda uma caminhada pela frente. Então, mostrando quase que o desejo desse novo futuro que se quer. E digamos também um novo presente e um novo futuro que se quer para a Colômbia. Uma Colômbia reconciliada. Como sabe, foram decênios, foram 50 anos de guerrilhas e conflitos internos, e o Papa foi até lá, justamente o Papa que gosta de... Ele não só exorta os outros a tocarem a carne de Cristo, né? Mas também o Papa quis ir até lá e ele tocou a carne, ele encontrou militares, recordamos os militares, muitos deles mutilados no aeroporto, mas encontrou também as vítimas da violência, aquele grande encontro da reconciliação. Enfim, o Papa fez questão de abraçar, né, e tocar essas diversas vítimas desse longo conflito. É um processo, o processo de paz, ele ainda está em andamento, né, Silvone? Exatamente, é um processo. O primeiro passo foi dado. Qual é o primeiro passo? A assinatura de um acordo de paz entre as guerrilhas, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC e o governo. Mas agora precisa concretizar esse acordo de paz. Mas vamos à leitura, então, do Salmo em português, feita pelo padre Bruno Lins. Leitura do livro dos Salmos. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Palavra do Senhor. Portanto, a leitura em português do Salmo, texto bíblico desta quarta-feira. Recordando que sempre é um número expressivo de brasileiros que se fazem presente nas quartas-feiras para a audiência geral. E hoje no Brasil nós temos o grupo da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, Grupo Obras de Maria, Paróquia Santa Luzia de São Paulo, Igreja Nossa Senhora Auxiliadora de Eunápolis, Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Campo Limpo Paulista, grupos de visitantes de Jundiaí, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Maceió e Alagoas. De Portugal nós temos um grupo da Paróquia de Niza e de Almodóvar. Além de peregrinos provenientes da Argentina, Honduras, México, Espanha, Holanda, Alemanha, temos grupos dos Estados Unidos, Filipinas, Malásia, Indonésia, Austrália, África do Sul, Suécia, Noruega, Dinamarca, Irlanda, Escócia, Inglaterra, França. Nós temos pessoas também provenientes da Tunísia, da República de São Marino, missionários salesianos, participantes do capítulo geral, Companhia de Santa Teresa de Jesus, Irmãos Servas dos Pobres, os participantes também no Congresso Internacional dos Institutos das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações, os participantes no Seminário Internacional sobre o tema Crise do Mediterrâneo e a Cooperação Universitária e os participantes também do Encontro Mundial de Medicina Aeronáutica Espacial. Naturalmente, o maior grupo é formado por italianos provenientes de várias dioceses, associações, paróquias, grupos, centros culturais que se fazem presente nesta manhã de quarta-feira, 13 de setembro. Vamos então seguir com atenção as palavras que o Santo Padre nos traz na audiência de hoje. Recordamos a 30ª audiência desse ano de 2017. Buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Come voi sapete, nei giorni scorsi ho compiuto il Como viaggio vocês sabem, apostolico nos in dias passados Colombia. eu realizei uma viagem apostólica à Colômbia. Ne sono alcuni colombiani. Temos alguns colombianos.
Com todo o coração, agradeço ao Senhor por esse grande presente e desejo renovar a expressão do meu reconhecimento ao Senhor Presidente da República, que me acolheu com tanta cortesia, aos bispos colombianos, que trabalharam tanto para preparar esta visita, como também as demais autoridades do país, e a todos aqueles que colaboraram para a realização desta visita. E um agradecimento especial ao povo colombiano, que me acolheu com tanto afeto e tanta alegria. Um povo alegre. Entre tantos sofrimentos, mas alegre, mas também com esperança. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em todas as cidades, a multidão. Dentro dessa multidão, os papais e as mamães, com as crianças, que levantavam as crianças, para que o Papa as abençoasse, mas também com orgulho, faziam ver os seus filhos com orgulho, as suas crianças, como dizendo, esse é o nosso orgulho, esta é a nossa esperança. Eu pensei, um povo capaz de fazer crianças, é capaz de fazer, de ver com orgulho e esperança. Esse povo tem futuro, e eu gostei tanto disso. Introduz assim o Santo Padre esse olhar que nós destacamos antes da Colômbia. De modo particular, continuou o Papa nesta viagem. Eu senti a continuidade com os dois Papas que antes visitaram a Colômbia. Beato Paulo VI em 68 e São João Paulo II em 86. Uma continuidade fortemente animada pelo Espírito, que guia os passos do povo de Deus nas estradas da história. O lema dessa viagem foi: demos o primeiro passo, isto é, façamos o primeiro passo, referindo-se ao processo de reconciliação que a Colômbia está vivendo para sair de meio século de conflito interno, que semeou sofrimentos e inimizades, procurando tantas feridas difíceis de cicatrizar. Mas com a ajuda de Deus, o caminho teve início. Com a minha visita, eu quis abençoar o esforço daquele povo, confirmando na fé e na esperança, e receber o seu testemunho, que é uma riqueza para o meu ministério e para toda a igreja. O testemunho desse povo é uma riqueza para toda a igreja. A Colômbia, como a maior parte dos países latino-americanos, é um país em que são muito fortes as raízes cristãs. Esse fato torna ainda mais agudo a dor pela tragédia da guerra que a dilacerou. Ao mesmo tempo, constitui a garantia da paz, o sólido fundamento da sua reconstrução, linfa da sua invencível esperança. É evidente que o mal quis dividir o mal para destruir a obra de Deus. Mas também é evidente que o amor de Cristo, a sua infinita misericórdia, é mais forte do que o pecado e a morte. Essa viagem foi levar a bênção de Cristo, a bênção da Igreja sobre o desejo de vida e de paz que transborda do coração daquela nação. Eu pude ver isso nos olhos dos milhares e milhares de crianças, jovens, adolescentes que encheram a praça de Bogotá e que encontrei em todos os lugares.
aquela força de vida que a própria natureza proclama com a sua exuberância, com a sua biodiversidade. Colômbia é o segundo país ao mundo em biodiversidade. Em Bogotá, eu pude encontrar todos os bispos do país e também o comitê diretivo da Conferência Episcopal Latino-Americana, do Conselho Episcopal Americano. Agradeço a Deus de poder abraçá-los e de ter dado também o meu encorajamento pastoral para a sua missão a serviço da Igreja, Sacramento de Cristo na nossa paz e na nossa esperança. O dia dedicado de modo particular ao tema da reconciliação, momento culminante de toda a viagem, se realizou em Vila Vicêncio. Na parte da manhã, tivemos a grande celebração eucarística com a beatificação dos mártires Jesus Emílio Jaramillo Monsalve, bispo, e Pedro Maria Ramírez Ramos, sacerdote. Na parte da tarde, a especial liturgia de reconciliação, simbolicamente orientada ao Cristo de Bocaiá, sem braços e sem pernas, mutilado como seu povo. A beatificação dos dois mártires recordou plasticamente que a paz é baseada também, e talvez sobretudo, sobre o sangue de tantas testemunhas do amor, da verdade, da justiça, e também de mártires verdadeiros e próprios, assassinados por causa da fé, como os dois que eu acabei de citar. Ouvir as suas biografias foi emocionante até as lágrimas, lágrimas de dor e alegria juntas. Diante de suas relíquias e dos seus rostos, o santo povo fiel de Deus sentiu forte a própria identidade, com dor, pensando as tantas vítimas demais, e com alegria pela misericórdia de Deus, que se estende sobre aqueles que o temem. Misericórdia e verdade irão se encontrar. Justiça e paz se beijarão. Nós ouvimos isso no início da nossa audiência. Esse versículo do Salmo contém a profecia do que ocorreu sexta-feira passada na Colômbia. A profecia e a graça de Deus por aquele povo ferido, para que possa ressurgir e caminhar em uma vida nova. Essas palavras proféticas, cheias de graça, podemos ver encarnadas nas histórias das testemunhas que falaram em nome de tantos e tantos que, a partir das suas feridas, com a graça de Cristo, saíram de si mesmas e se abriram ao encontro, ao perdão, à reconciliação. Em Medellín, a perspectiva foi aquela da vida cristã como discipulado, a vocação e a missão. Quando os cristãos se empenham até o fundo no caminho do seguimento de Jesus, tornam-se verdadeiramente sal, luz e fermento no mundo. E os frutos se veem abundantes. Um desses frutos são os hogares, ou seja, as casas onde as crianças e os adolescentes feridos pela vida podem encontrar uma nova família, onde são amados, acolhidos, protegidos e acompanhados. E outros frutos, abandonados como sementes, são as vocações, a vida sacerdotal e consagrada, que eu pude abençoar e encorajar com alegria em um inesquecível encontro com os consagrados e seus familiares. Enfim, em Cartagena, a cidade de São Pedro Claver, apóstolo dos escravos. O foco foi sobre a promoção da pessoa humana e dos seus direitos fundamentais.
São Pedro Claver, como também recentemente Santa Maria Bernarda Butler, deram a vida pelos mais pobres e marginalizados. E assim, mostraram o caminho da verdadeira revolução, aquela evangélica, não ideológica, que liberta verdadeiramente as pessoas e as sociedades das escravidões de ontem e, infelizmente, também de hoje. Nesse sentido, dar o primeiro passo significa, é o moto da viagem, significa inclinar-se, tocar a carne do irmão ferido e abandonado. E fazer isso com Cristo, Senhor, que se tornou escravo por nós. Graças a eles há esperança, porque Ele é a misericórdia e a paz. Confio novamente a Colômbia e seu amado povo, a mãe. Nossa Senhora de Chiquinquirá, que eu pude venerar na Catedral de Bogotá, com a ajuda de Maria. Cada colombiano possa fazer todos os dias o primeiro passo em direção do irmão e da irmã, e assim construir juntos, dia após dia, a paz no amor, na justiça e na verdade. Obrigado. Portanto, a recordação do Santo Padre pela sua viagem à Colômbia, uma viagem, como diz o Santo Padre no início das suas palavras, agradece de todo o coração o Senhor por esse grande presente. Agora teremos a síntese em francês e a saudação que o Santo Padre irá fazer também aos grupos de peregrinos franceses. Jackson, como nós falamos pouco antes do início da catequese do Santo Padre, ou dessa síntese da sua viagem, o momento que marcou o Papa realmente foram as pessoas, os pais e as mães com as suas crianças. E hoje o Papa repetiu mais uma vez. Não, e o Papa, naturalmente, retornando à sua América tão amada, e o Papa realmente... O primeiro Papa latino-americano, ele tem privilegiado o continente americano, que depois também foi aos Estados Unidos no Encontro Mundial da Família, mas o Papa realmente se sente em casa quando está em meio ao povo latino-americano. E o povo latino-americano tem um calor, talvez pela sua própria condição cultural, tem um carinho, tudo que aproxima, e o Papa gosta desse contato com as pessoas. Mas uma coisa que chamou a atenção também, Silvonei, com todo esse contato que o Papa fez questão de ressaltar, foi ao final da missa em Cartagena, que foi o último ato, digamos assim, oficial dele, da sua visita à Colômbia, que foi aquele apelo, aquela frase que ficou: escravos da paz para sempre escravos da paz, né? Realmente forte esse momento, essa despedida, esse apelo, essa frase que ficou para marcar realmente o povo colombiano. Sim, porque o Papa, durante toda a sua viagem, nós recordamos, o Papa falou de reconciliação como meio, né, para contribuir para uma paz concreta, uma paz real. Mas a palavra reconciliação, eu creio que vem junto com a reconciliação também o perdão, porque nós tivemos 50 anos, né? 50 anos de uma tristeza indizível, indescritível realmente, do que esse povo colombiano viveu. Os nossos irmãos que estão ali, na nossa fronteira. Né? O Papa fez precisamente um agradecimento especial ao povo colombiano que o acolheu com tanto afeto e tanta alegria. Alegria que ele pôde sentir, né, com o passar, né, por entre essa multidão. O Papa recordava também que a sua viagem era uma continuidade, né, com as viagens precedentes de seus dois predecessores, primeiro o Beato Paulo VI, em 1968, e depois João Paulo II, em 1986. É uma continuidade, como o papado é uma continuidade. Quanto muitas vezes tentam taxar o Papa, que o Papa está cortando, que está dividindo, que está criando coisas. Não, é uma continuidade de uma realidade apostólica importante, animada pelo Espírito, que, como diz o próprio Papa, que nos guia e que guia os passos do povo de Deus nas estradas da história.
Isso é importante a gente recordar. É uma continuidade. É como se costuma dizer também, Silvonei, a cada época o seu Papa ou também um Papa para cada época. Vamos agora à saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. E in particolare i membri del Comitato Interdiocesano del Senegal con Monsignor Mamba, Vescovo di Ziguinchor. La Vergine Maria ci aiuti a fare il primo passo ogni giorno per costruire la pace nell'amore, nella giustizia e nella verità. Dio vi benedica. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos da França, como diz o Santo Padre, do Congo e, em particular, também aos membros do Comitê Interdiocesano do Senegal, com Dom Mamba, bispo de Ziguinchor. Que a Virgem Maria nos ajude a dar o primeiro passo todos os dias para construir a paz no amor, na justiça e na verdade. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua em francês. Agora, a síntese será em inglês e o Papa também irá saudar os peregrinos de língua inglesa presentes nesta manhã na grande Praça São Pedro. São mais de 13 mil os peregrinos que se encontram neste momento na grande Praça São Pedro. O Papa falava do lema, do motto dessa viagem, demos o primeiro passo, isto é, vamos fazer o primeiro passo. Não é só dar, mas fazer concretamente, referindo-se ao processo de reconciliação que a Colômbia está vivendo para sair, como destacamos antes também, o Papa falou, são mais de 50 anos de conflito interno que semeou sofrimento, inimizades, feridas, e feridas que ainda devem se cicatrizar. E o Papa disse, mas com a ajuda de Deus, esse caminho de reconciliação já teve início. E o Papa quis, com a sua visita, abençoar os esforços desse povo, confirmá-los na fé, na esperança. Mas também o Papa foi para receber testemunhos, testemunhos de uma igreja viva, uma riqueza para, disse ele, para o meu ministério, mas para toda a igreja também. E nós pudemos ver em vários momentos esse testemunho de pessoas que perderam famílias, perderam pais, perderam filhos. Quer dizer, é um processo de reconciliação que vai tocar chagas, feridas muito profundas. Exatamente, Silvonei. Esse é um ponto delicado também desse processo da paz. Pois tem atores, como se diz, atores externos também que estão trabalhando por esse processo da paz. Mas quando se toca a questão do perdão, e voltamos até às vezes por questões pessoais, por coisas muito menores, nós temos nossas dificuldades às vezes de perdão também. Agora imagina uma guerra com tantos anos que tirou vidas familiares. Então é algo realmente difícil, tanto que existe uma determinada boa parte da população, ou tem pessoas que realmente rejeitaram esse processo de paz inicialmente, justamente porque queriam que fossem julgados e feita, digamos assim, justiça, vamos dizer, falando em justiça humana isso, e que não fosse feito nesses termos do acordo que está sendo feito. Justamente é algo complicado, essas feridas abertas que realmente sangram ainda, dar esse perdão e pedir esse perdão, Silvana. Vamos ouvir a saudação do Papa aos peregrinos de língua inglesa. Quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Sudafrica, Australia, Indonesia, Malaysia, Filippine e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo.
Papa saúda então os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Suécia, África do Sul, Austrália, Indonésia, Malásia, Filipinas e Estados Unidos da América. Sobre todos vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor, nosso Jesus Cristo. Portanto, a saudação que o Santo Padre fez para os peregrinos de língua inglesa. Na sequência, agora, teremos a saudação aos peregrinos de língua alemã. E ainda nesse sentido, o Papa Francisco recordava o encontro que teve em Vila Vicêncio, que foi aquele grande encontro da reconciliação de realmente o Papa. Nós temos cenas muito fortes daquela noite, o Papa abraçando pessoas mutiladas, tudo. E o Papa fez referência justamente, tem uma imagem muito forte do Papa diante, ele falou que é o Cristo de Bocaiá, que é o Cristo mutilado, que realmente houve um massacre, uma explosão, havia fiéis numa igreja, houve uma explosão, um ataque das Farc, morreram 32 pessoas. Foi realmente um dos massacres que marcaram. E esse Cristo que havia ali ficou realmente mutilado. E esse Cristo foi levado até Vila Vicêncio e colocado no Parque Las Malocas. Existe uma imagem forte do Papa Francisco rezando diante desse Cristo que foi pendurado. É um pouco da expressão, né, dessa viagem também. Poderiam tranquilamente ter restaurado esse crucifixo, mas não. É para recordar a barbárie que é também, a violência que é a guerra, ainda mais guerra entre irmãos. Né? E não é somente o irmão que sofre, é o Cristo que sofre na própria carne também, toda essa dilaceração, essas chagas, né, essas destruições que vão além da destruição material, mas que toca realmente o âmago do coração das pessoas. Eu creio que foi realmente um momento muito particular vendo esse Cristo sem braços, sem pernas, como tantos dos colombianos que perderam pai, a mãe, os filhos, né? Ficando quase sem pernas, sem braços. Muitos mutilados, como você recordou, mas também mutilado na alma. Né? Esse é um sentimento que precisa ser curado. Você falava justamente que nem todos aceitam ainda esse processo. Mas esse dar o primeiro passo também é em direção ao outro, ao irmão, à irmã que também sofreu. 50 anos são pelo menos 2 gerações, né, que viveram essa divisão, essa guerra, esse encontro fratricida de irmãos. Mas vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cristo è la nostra pace e riconciliazione. Come Suoi discepoli dobbiamo essere sempre pronti a fare il primo passo, portando il Suo amore. Così possiamo essere veramente sale, luce e lievito nel mondo. Lo Spirito Santo ci aiuti con la Sua grazia. Tradução das palavras do Santo Padre agora em alemão. Estou alegre de poder acolher os peregrinos provenientes dos países de língua alemã. Cristo é a nossa paz e reconciliação. Como seus discípulos, devemos estar sempre prontos a dar o primeiro passo, levando o seu amor. Assim podemos ser verdadeiramente sal, luz e fermento no mundo. O Espírito Santo nos ajude com a sua graça. Na sequência, agora teremos a síntese em espanhol, e como nós sabemos, já é tradição, será o próprio Santo Padre a fazer a síntese na sua língua mãe. Estamos transmitindo ao vivo na Praça São Pedro, audiência geral com o Papa Francisco, nesse 13 de setembro, audiência de número 30 desse ano de 2017. Em que o Santo Padre está fazendo um resumo da sua viagem à Colômbia, um dom, como ele disse, um grande presente que Deus lhe concedeu, podendo visitar esses nossos irmãos latino-americanos. Recordando que vamos concluir a audiência agora com o Pai Nosso em latim e vamos receber a bênção do Papa Francisco, que irá abençoar também os textos e os objetos de devoção que cada um traz consigo.
Queridos irmãos e irmãs, na catequese de hoje desejo torná-los partícipes da minha recente viagem apostólica à Colômbia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente pelo seu convite em visitar esse país, às autoridades, aos bispos e a todos aqueles que colaboraram para tornar possível, e especialmente ao povo colombiano, pela sua acolhida, sua alegria e seu afeto. O lema da viagem era Demos o primeiro passo e visava o processo de reconciliação que vive hoje a Colômbia para poder sair de 50 anos de conflito interno. Com a minha visita, eu quis abençoar o esforço desse povo, confirmá-lo na fé e na esperança, e receber o seu testemunho, que é uma riqueza para o meu ministério e para toda a Igreja. Pude contemplar os desejos de paz e de vida de tantas crianças e jovens, em quem exulta a esperança. Pude encontrar também os bispos desta nação e os representantes do CELAM para impulsioná-los no seu trabalho. Etapa final da minha viagem, ou parte central, Vila Vicêncio, onde vimos o corpo mutilado de Cristo de Bocaiá, que nos recordou que a paz se baseia, antes de tudo, sobre o sangue das testemunhas do amor, da verdade, da justiça e da fé. Em Medellín e Cartagena, o tema transcendeu a da missão e serviço, como exemplos insígnes de vocação e de seguimento de Jesus, que hoje, como ontem, se entregam aos mais pobres e se consagram à promoção humana integral. Agora a saudação do Santo Padre e aos peregrinos de língua espanhola, diz o Santo Padre, em especial o Papa saúda aqueles provenientes da Espanha e latino-americanos, em especial os colombianos que estão aqui presentes. Confio a todos à Virgem de Chiquinquirá, que ela possa nos ajudar a dar o primeiro passo em direção a um mundo mais justo e de paz. Que Deus abençoe todos vocês. Agora vamos seguir, através do Padre Bruno Lins, a síntese em português das palavras do Santo Padre. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A minha recente viagem apostólica à Colômbia, cujo lema era Demos o primeiro passo, teve por finalidade confirmar o esforço desse querido povo para o processo de reconciliação, em vista da superação de um longo conflito que semeou tanto sofrimento e inimizade. Por isso, o momento culminante da viagem teve lugar em Vila Vicêncio, com a beatificação de 2 mártires, que nos recordaram que o sangue de tantas testemunhas do amor, da verdade e da justiça torna-se o fundamento de uma paz duradoura, confirmando as palavras do Salmo: a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A viagem seguiu depois por Medellín, onde refletimos sobre a vida cristã como discipulado, e concluiu-se em Cartagena, cidade de São Pedro Claver, apóstolo dos escravos, cujo exemplo de defesa do homem e de seus direitos nos lembra que dar o primeiro passo significa aproximar-se, debruçar-se e tocar a carne do nosso irmão ferido e abandonado,
como Jesus, fonte de esperança e paz, que se fez escravo por nós. Cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i numerosi gruppi di fedeli provenienti dal Brasile e dal Portogallo. Vi auguro che questo pellegrinaggio rinforzi in voi la fede in Gesù Cristo, che ci chiama a fare il primo passo verso i nostri fratelli e sorelle che sono nel bisogno. Ritornate a casa certi che quando siamo generosi non mancano mai le benedizioni di Dio. Grazie per le vostre preghiere. Queridos peregrinos de língua portuguesa, em particular os numerosos grupos de fiéis vindos do Brasil e de Portugal, faço votos que esta romaria possa reforçar em vós a fé em Jesus Cristo, que nos chama a dar o primeiro passo na direção dos nossos irmãos e irmãs necessitados. Retornai a casa, certos de que, quando somos generosos, nunca faltam as bênçãos de Deus. Obrigado pelas vossas orações. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos, numerosos peregrinos, como disse, vindos do Brasil e de Portugal, e que esse encontro possa reforçar em cada um a fé em Jesus Cristo, que nos chama a dar o primeiro passo na direção dos nossos irmãos e irmãs necessitados. Agora a síntese será em árabe, depois polonês e na conclusão teremos saudação aos grupos italianos presentes na Praça São Pedro. Um povo nobre que não tem medo de expressar-se e de mostrar aquilo que sente. 4 dias completos são suficientes para falar com afeto sincero de um povo que ele quis demonstrar que o ama realmente. 4 cidades e sempre a mesma alegria pelas ruas, nas missas, em todos os lugares. Bom, o Papa abriu desse modo a coletiva no voo de retorno da Colômbia, sem uma pergunta, mas com uma consideração espontânea que expressa muito do que trazia no seu coração. E no meio da conversação teve espaço o habitual leque, recordamos no voo papal, de temas segundo interesses geopolíticos dos jornalistas que estavam a bordo. O Papa falou da Venezuela, as intenções do presidente Maduro, os imigrados nos Estados Unidos, as intenções do presidente Trump, o inferno vivido pelos migrantes que partem da Líbia, com apreço pela Itália e Grécia, de portas abertas, e as responsabilidades dos governos mundiais em relação a um clima que muitas vezes causa tragédias. Portanto, o Papa tocou, já são vários argumentos durante essa a viagem de retorno, falou também da corrupção, um tema forte também, o próprio pontificado do Papa Francisco recordou o livro escrito sobre o tema e também as convicções já expressas sobre o corrupto, ou seja, pessoa que se cansa de pedir perdão e se esquece de pedi-lo a Deus, que não lhe negaria e que, em todo caso, é o único que pode salvar uma pessoa que se encontra nessa situação. Porque o corrupto vive o momento e não tem a transcendência. Exatamente, Silvana. Esse encontro que já é tradicional do Papa Francisco, sempre é esse grupo de jornalistas que o acompanha no voo papal. Nesse voo havia uns 75 jornalistas e sempre é aguardado ao final. O Papa, quando vai, ele faz uma breve saudação aos jornalistas e quando retorna tem essa tradicional já coletiva de imprensa em que os jornalistas sentem-se absolutamente à vontade para questionar o Papa, até mesmo sobre temas polêmicos, e o Papa sempre é muito sincero e muito franco, né? Ele não se abstém de deixar nenhum jornalista sem as suas respostas dos seus questionamentos, respondendo até mesmo temas, digamos assim, mais polêmicos e mais complexos, e fez isso também exatamente nesse voo papal na volta da Colômbia. Momento vivido com muita expectativa por parte dos jornalistas que acompanham o Papa nas suas viagens, porque é um momento do tete-a-tete, né? Face a face. Agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. A quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle,
Domani celebreremo la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Ricordatevi sempre che per mezzo della croce di Cristo è vinto il maligno, sconfitta la morte, ci è donata la vita e restituita la speranza. Sappiate sempre scoprire ed accogliere questo messaggio di amore e di salvezza della croce di Gesù. Signore benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية. Tradução das palavras, então, uma saudação aos peregrinos de língua árabe, em particular aqueles provenientes do Oriente Médio. Queridos irmãos e irmãs, amanhã iremos celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. Recordem-se sempre que, através da cruz de Cristo, e através da cruz que se vence o maligno, se derrota a morte, Ele nos doa a vida e nos restitui a esperança. Saibam sempre descobrir e acolher esta mensagem de amor e de salvação da cruz de Jesus. Que o Senhor abençoe todos vocês. A última síntese agora será feita em polonês e a saudação também do Santo Padre, os peregrinos de língua polonesa. O Papa também encoraja os líderes do mundo a pôr de lado interesses setoriais para buscar juntos o serviço do bem comum da humanidade. Um Twitter publicado ontem na sua conta Pontifex, em 9 línguas, que o Papa lança um apelo aos líderes mundiais por ocasião da abertura, no dia de ontem, em Nova York, da 72ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Essa exortação retorna o apelo pronunciado pelo próprio Pontífice durante o histórico encontro da ONU em setembro de 2015, oportunidade em que pediu para que fosse superada a desordem provocada pelas ambições incontroladas e pelos egoísmos coletivos, dos quais derivam ainda hoje guerras, misérias, injustiças e abusos de todo tipo. Temos também, Jackson, nesses dias aqui, um evento muito importante. Até próxima sexta-feira, um seminário internacional em preparação ao Sínodo dos Bispos 2018 sobre os nossos jovens. E temos a participação de representantes de diferentes realidades diocesanas mundiais, inclusive do Brasil. Entre eles, nós temos o Padre Zezinho, temos o Padre Anísio, o Lucas, da Pastoral. É o momento, você esteve ontem lá também conversando com o Padre Zezinho, conversando com o Padre Anísio, com o Lucas. Como é que se viu o ambiente? O que se está se tratando lá? Eu senti primeiro, havia muita concentração, muito empenho, um pessoal realmente, digamos assim, escolhido a dedo e concentrado. Vem especialistas de diversas áreas, de diversos países. Ontem de manhã, por exemplo, teve um padre que é professor na Universidade da França, falando justamente sobre a identidade dos jovens. Esse encontro realmente que é uma preparação a esse grande sínodo dos jovens e que o Papa Francisco insiste que seja com os jovens, para os jovens e com os jovens esse sínodo de 2018. Então, realmente, tem normalmente duas palestras, duas colocações, e depois sempre os grupos de trabalho segundo as línguas. Nós conseguimos falar ontem com o Lucas Galhardo, que ele é o representante da Pastoral Juvenil no Brasil, e também o representante dos jovens junto ao CELA. Realmente ele destacou na breve conversa que nós tivemos a dificuldade que os jovens têm hoje, justamente, e ele ressaltou que não somente os jovens, mas todo mundo, de encontrar justamente a sua identidade no mundo atual, destacando também esse avanço da mídia, da tecnologia, que às vezes, quando não é bem usada, ele também pode confundir essa busca dessa identidade. E o Padre Anísio destacava um aspecto que esse professor levantou ontem de noite sobre a importância da infância. Mas vamos ao Papa. Saudação do Papa aos peregrinos poloneses. La festa dell'esaltazione della croce che celebreremo domani ci ricorda che la via alla santità passa per la croce. In questa prospettiva bisogna guardare ogni sofferenza, la malattia, l'ingiustizia, la povertà, l'ingiustizia. La croce sia per noi fonte di purificazione, di vita e di forza nello spirito.
portando con Cristo le nostre croci quotidiane e le difficoltà, impariamo da Lui la capacità di comprendere e accettare la volontà di Dio. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Saúdo cordialmente os peregrinos poloneses, diz o Papa, e agradeço o apoio dado através da oração durante a minha viagem apostólica à Colômbia. A festa da exaltação da cruz, que celebraremos amanhã, nos recorda que o caminho em direção à santidade passa pela cruz. Nessa perspectiva, é preciso olhar todo o sofrimento, a doenças, a injustiças, a pobreza, os insucessos. A cruz seja para nós fonte de purificação, de vida e de força no Espírito. Levando com Cristo as nossas cruzes cotidianas e as dificuldades, aprendemos dele a capacidade de compreender e aceitar a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês de coração. Portanto, a saudação aos peregrinos poloneses. Agora, na conclusão, a saudação será feita aos peregrinos de língua italiana. Sabemos que a grande parte, né, dos peregrinos presentes na praça São Pedro é italiana. Falávamos antes dos vários aspectos dessa viagem. O que emergiu na viagem de Francisco à Colômbia é uma igreja que o Papa sonha para a América Latina. Essa é uma expressão usada pelo bispo auxiliar de São Salvador, em El Salvador, o cardeal José Gregório Rosa Chaves, imagem do encontro que nós tivemos na Alemanha nesses dias. Ou seja, o que o Papa sentiu na Colômbia é a igreja que ele sonha para a América Latina. Né? Uma viagem, podemos dizer, emblemática, e aquilo que a gente pôde ver e que impressiona nos seus discursos, a visão global da igreja que sonha. O Papa foi à Colômbia, mas naturalmente falava para toda a América Latina, falava para a igreja presente em todo o mundo. A América Latina é um continente, é curioso, porque temos, digamos assim, problemas comuns, né? E também uma identidade cultural comum, apesar da diferença linguística do português e do espanhol. Papa saúda os peregrinos de língua italiana. Estou feliz de poder acolher a companhia de Santa Teresa de Jesus e as irmãs servas dos pobres, e as exorto a perseverar no carisma da Fundação. Saúdo os participantes do Congresso dos Institutos Salesianos das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações e os participantes do Encontro Mundial de Medicina Aeronáutica. Saúdo os grupos paroquiais, especialmente os fiéis de Marta e Aquaviva das Fontes, como também a Associação Obra Diocesana Assistência de Florença. A visita aos túmulos dos apóstolos seja ocasião para crescer no amor de Deus, para que suas comunidades sejam lugar em que se faça experiência da misericórdia para com o próximo. Dirijo uma saudação especial aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Amanhã se celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Queridos jovens, reforcem o seu diálogo com Deus, difundindo a sua luz e a sua paz. Queridos enfermos, encontrem conforto na cruz do Senhor Jesus, que continua a sua obra de redenção na vida de cada homem.
E vocês, queridos recém-casados, esforcem-se para manter um constante relacionamento com Cristo crucificado, para que o seu amor seja sempre mais verdadeiro, fecundo e duradouro. Dirijo, enfim, o meu pensamento, exprimo a minha espiritual proximidade a todos aqueles que sofrem por causa das inundações que atingiu o território de Livorno. Rezemos pelos mortos, pelos feridos e pelos respectivos familiares e por aqueles que padecem a prova. Vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Dominus Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece celum et terram. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão dessa audiência geral desse 13 de setembro, em que o Papa recordou a sua viagem à Colômbia. Jackson, na conclusão, o que fica das palavras do Santo Padre para nós hoje? Acho que também nós somos chamados a essa reconciliação, a esse desejo de paz, a esse curar as feridas. Dá sempre o primeiro passo. Todos os dias temos que renovar. E como disse o próprio Santo Padre também, a nossa redenção passa pela cruz, pelas injustiças, pelos sofrimentos. Como enfrentamos isso todos os dias? Obrigado pela sua presença, Jackson. Bom trabalho. Recordando mais uma vez que o nosso Jackson é aquele que faz vocês também poderem viajar através do nosso Facebook, através das nossas redes sociais. Obrigado pelo seu trabalho, Jackson. Obrigado, Silvanei. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Obrigado também ao Patrício, que esteve junto com a gente na parte técnica. Eu termino com a saudação do Santo Padre a nós, de língua portuguesa, que possamos reforçar a fé em Jesus Cristo, que nos chama a dar o primeiro passo na direção dos nossos irmãos e irmãs necessitados. Retornando a casa, né? Estamos certos de que quando somos generosos, nunca faltam as bênçãos de Deus. Uma boa quarta-feira a todos.